Ela programava melhor que todos os colegas, liderava projetos, resolvia bugs, mas quando chegou a hora da promoção, ignoraram-na. O motivo? Ser mulher. Desde pequena, compreendi que ser demasiado não era bem visto. Demasiado bonita, demasiado direta, demasiado diferente. Na escola secundária em Braga, onde cresci, aprendi que as mulheres que saíam do padrão eram apontadas. No primeiro ano, baixaram uma nota português por usar delineador. No terceiro, a professora de História deixou-me fora da sala por usar saltos altos. Aqui não é passarela, menina, disse sem sequer olhar para mim. Fiquei parada no corredor, diante de toda a turma, com o rosto a arder e uma vergonha que não sabia como expressar. No início, pensei que era algo pessoal, uma má fase, professores rigorosos. Mas o padrão repetiu-se. Se me arranjava, era vaidosa. Se falava muito, era sabichona. Se pedia para participar, queria chamar a atenção. Nunca me julgaram pelo que sabia, mas sim pela aparência. Isso vai corroendo por dentro. No ensino secundário foi igual, embora disfarçado de amabilidade. Os professores homens faziam piadas que começavam com elogios, mas sempre terminavam em algo desconfortável. Uma rapariga tão bonita devia estudar moda, não matemática. As colegas não eram melhores. Muitas ignoravam-me ou falavam pelas costas. Num ambiente assim, era mais fácil tornar-me pequena. Mas eu não queria ser menos. Tinha curiosidade, ideias, vontade de experimentar coisas. Mesmo que isso me custasse a solidão. Estudei economia na Universidade do Minho. Gostava de números, mas apaixonava-me pelas estruturas por trás deles. A lógica. O funcionamento oculto do mundo. Obcequei-me com a tecnologia quando frequentei uma disciplina opcional sobre automatização financeira. Esse curso mudou o meu foco. Terminei o curso, mas decidi não ir para um banco ou empresa tradicional. Em vez disso, comecei a procurar programas para aprender a programar do zero. Foi assim que encontrei um bootcamp intensivo em desenvolvimento web oferecido por uma empresa tecnológica sediada em Lisboa. Aceitavam 15 pessoas por coorte. Éramos mais de 400 candidatos. Revisei a lista de selecionados anteriores, todos homens, a maioria formados no técnico, na Nova, na Católica. Nenhuma como eu, economista, mulher, do Norte. Hesitei. E se só perdesse tempo? Ainda assim, candidatei-me. Quando recebi o convite para realizar o exame de admissão, senti uma mistura de medo e desafio. Quis ir como sou, confiante, arranjada, com saltos altos. Lembro-me que nesse dia fazia um frio horrível e levei o meu casaco comprido, aquele que sempre me faz sentir forte. Caminhei até à sala e notei como me olhavam. Alguns inclinavam-se para os colegas e diziam coisas em voz baixa. Um riu-se. Outro murmurou. De certeza que se enganou de sala. Não disse nada. Apenas sentei-me e abri o computador. O exame foi difícil, sim, mas nada que não pudesse resolver. Quando saí, as mãos tremiam, mas por dentro estava firme. Já não era a menina do corredor. Não precisava de pedir desculpa por ser quem era. Uma semana depois, recebi o e-mail, tinha sido selecionada. Uma das 15. Li 3 vezes para me certificar. Chorei, não de felicidade, mas de raiva contida. Porque sabia que ninguém esperava isso de mim. Nem os antigos professores, nem as amigas da universidade, nem os homens que me olharam naquele dia como se estivesse a mais. E assim começou tudo. Não para lhes provar algo, mas para me provar a mim mesma que não precisava da aprovação deles. Que podia entrar num mundo que parecia fechado, sem pedir permissão. Iniciámos o bootcamp num edifício moderno em Lisboa, todo em vidro, betão e café de máquina que sabia cartão. A primeira sessão foi de boas-vindas, com dinâmicas para quebrar o gelo. Havia engenheiros de sistemas, desenvolvedores autodidatas, rapazes que já tinham trabalhado em startups. Eu era a única mulher do grupo. Nem sequer na administração havia muitas. Uma recepcionista e uma supervisora de limpeza, nada mais.
Desde o primeiro dia notei algo curioso. Ninguém me perguntava que linguagem de programação conhecia ou porque tinha escolhido este caminho. Em vez disso, todos queriam saber de que curso vinha, se tinha namorado, se era a nova estagiária de marketing. Alguns até me perguntaram se fazia parte da área de recursos humanos. No início, ria-me, dizia não, sou estudante como tu. Mas com o passar das semanas, a piada deixou de ter graça. Sentia que tinha de provar 2 vezes mais que sabia o mesmo que eles. Que não estava ali por inclusão, nem por cota de género. Que se resolvia os exercícios rapidamente era porque me preparava, não porque alguém me ajudava. Um dia, enquanto trabalhávamos numa prática de grupo, um dos colegas, o David, um tipo que falava sempre alto, fez uma pausa e olhou para mim como se me descobrisse pela primeira vez. Olha, és mesmo programador a sério? Perguntou. Todos riram. Eu não. E tu? Respondi sem levantar a voz. Ele encolheu os ombros. Os outros continuaram como se nada fosse. As semanas passavam e eu continuava a sobressair, embora ninguém o dissesse em voz alta. Era pontual, entregava tudo a tempo, ajudava quem ficava para trás. Mas quando se tratava de escolher líderes de equipa ou apresentar avanços, preferiam sempre os homens. Não o diziam, apenas o faziam. Eu já tinha visto isso antes. O mais desconfortável aconteceu quando alguém, nunca soube quem, encontrou o meu perfil de Instagram e o partilhou no grupo de Slack. Começaram os comentários. Não ofensivos, não diretos. Pior, subtis, como se fossem elogios. Uau, não pareces dev. Tens a certeza que estudas código e não moda? Senti como se me tivessem colocado numa vitrine. Como se todo o meu esforço se tivesse dissolvido em 2 fotos de férias. Quis apagar tudo, fechar as redes, desaparecer. Mas não o fiz. Mantive-me firme, embora por dentro fervesse de raiva. A questão é que eles podiam falar de futebol, de festas, partilhar memes. Eu não podia partilhar nada pessoal sem que se tornasse. A questão é que eles podiam falar de futebol, de festas, partilhar memes. Eu não podia partilhar nada pessoal sem que se tornasse tema. Aprendi a ser neutra. A baixar o tom. A não me destacar demasiado. E quando começámos a fazer práticas com clientes reais, chegou o nível seguinte. Numa das primeiras videochamadas com um cliente do Porto, o senhor, com uns 50 e poucos anos, olhou para mim e soltou. Epá, tu és a programadora? Não pareces. Ri-me. O que havia de fazer? E como acha que deve parecer uma programadora? Perguntei. O tipo não soube o que dizer. Apenas riu. Essa cena repetiu-se mais vezes do que posso contar. Às vezes eram piadas, às vezes apenas olhares longos. Mas a mensagem era a mesma: tu não pertences aqui. O pior era que mesmo quem não dizia nada validava o ambiente com o silêncio. Os instrutores não intervinham. Os colegas não viam problema. E eu começava a sentir-me cada vez mais sozinha. Mas nunca pensei em desistir. Se tinha conquistado aquele lugar, era para ocupá-lo por inteiro, não só em aparência. Por isso, cada vez que alguém duvidava, eu respondia com linhas de código. Perfeitas, limpas, funcionais. E mesmo assim, não bastava. Depois do bootcamp, ofereceram-me continuar como estagiária remota na mesma empresa, agora apoiando um projeto com clientes internacionais. Aceitei sem hesitar. A ideia de trabalhar a partir de casa dava-me alguma paz. Pensei, ingenuamente, que ao não me verem pessoalmente, poderia focar-me apenas no que realmente importava, o meu trabalho. E por um tempo, foi assim. As tarefas chegavam, eu cumpria, as reuniões eram pontuais, as entregas saíam impecáveis. Ninguém sabia como eu me parecia e pela primeira vez senti que tinha uma vantagem. Até que alguém, outra vez, encontrou o meu Facebook. Partilharam-no no canal geral da equipa como se fosse uma brincadeira inocente. Ela é a Dev? Epá, pensei que fosse modelo. Tem a certeza que não se enganou de carreira?
Disfarçavam como humor, mas não era. Era exposição não solicitada. Era o lembrete de que a minha presença seria sempre questionada. Não disse nada. Nem no chat, nem em privado. Mas lembro-me perfeitamente de como me tremiam as mãos enquanto continuava a digitar. Desde então, cada chamada com clientes começou a seguir um padrão: surpresa, sorriso desconfortável, perguntas desnecessárias. És tu a responsável pelo back-end? Sabes usar Git mesmo? E desde quando te meteste nisto? Nas primeiras vezes. Respondia com paciência. Depois, com ironia. Uma vez, um cliente no Canadá disse-me: Desculpa, foste tu que escreveste este código? Sim, respondi. Há algo que não esteja a funcionar? Riu-se, como se eu estivesse a gozar. Não era agressão direta. Era pior, incredulidade passiva, daquela que não se aponta com o dedo mas que se sente cravada entre as costelas. Comecei a notar como alguns colegas começavam a explicar-me coisas que eu não tinha pedido. A interromper-me. A repetir as minhas ideias como se fossem deles. E nas reuniões internas, as minhas propostas raramente eram consideradas primeiro, mesmo sendo as mais estruturadas. E não importava quantos commits fizesse nem quantos bugs resolvesse. Havia sempre uma sombra sobre mim, como se tudo fosse sorte. Como se eu não devesse estar ali, como se alguém me tivesse deixado entrar por engano. Uma tarde, depois de uma entrega complicada, um dos coordenadores escreveu-me no Slack: Bom trabalho, Andreia. Para ser sincero, não esperava que tu resolvesses esse módulo tão depressa. Respondi com um emoji neutro. Queria perguntar-lhe porquê. Queria dizer-lhe que aquele comentário não era um elogio. Mas limitei-me a escrever obrigada. Foi nesse momento que entendi algo. Para muitos, uma mulher programadora continua a ser uma raridade. Algo curioso, anedótico. Como um pássaro exótico numa sala de reuniões. Não estavam a avaliar-me pelos mesmos parâmetros. Estavam a tolerar-me. E isso cansa. Cansa mais do que código mal documentado, mais do que bugs em produção. Porque obriga-te a provar o tempo todo que mereces estar ali. Que não és uma intrusa. Ainda assim, continuei. Por teimosia, por orgulho, por aquela sensação constante de que se me fosse embora, eles ganhavam. Mas já não era igual. Comecei a cuidar mais do que dizia, como dizia, quando dizia. A calcular cada palavra nos canais públicos. E, pouco a pouco, o que antes era paixão passou a ser estratégia. Nunca pensei que escrever código implicasse tanto silêncio. Depois de vários meses a trabalhar como freelancer, senti que era o momento de procurar algo mais estável. Uma posição fixa num escritório, com equipa e crescimento real, pensei que com a minha experiência, os projetos concluídos e uma carta de recomendação sólida seria fácil. Não foi. As primeiras entrevistas foram desanimadoras. Não pelo nível técnico, isso dominava, mas pelas perguntas. Tens companheiro? És casada? Pensas ter filhos em breve? Eu tentava manter a compostura. Respondia com calma, desviando o assunto para o profissional. Mas não deixava de me perguntar em que momento isso passou a ser critério de seleção? Numa empresa do Porto, o diretor de tecnologia disse-me diretamente: Olha, Andreia, aqui só trabalham homens. Todos muito focados. Se entrares na equipa, bem, podes distraí-los. Pensei que fosse uma piada. Não era. Além disso, não queremos problemas se alguém se apaixonar por ti. Já sabes como são os rapazes. Saí dali com um nó na garganta. Não chorei. Mas algo dentro de mim partiu-se. Noutro processo, mais promissor, completei o teste técnico, fiz a entrevista por Zoom e ficámos de agendar a próxima etapa. Uma hora antes da chamada, o recrutador escreveu-me por WhatsApp: Olha, és tu naquela foto do perfil? Sim, porquê? Ah, nada. Falamos depois. Nunca mais falamos.
Em cada rejeição sentia que não estavam a dizer não encaixas pelas tuas competências, mas sim não encaixas na ideia que temos do que devias ser. E o pior é que, embora ninguém o dissesse em voz alta, estava claro que se chamavam a atenção por eu ser mulher, qualquer erro seria ampliado. Se um colega homem não sabia algo, era formado. Se eu não sabia algo, era porque não era da área. Comecei a jogar o jogo. Usava roupa sóbria, prendia o cabelo, evitava maquilhagem. As minhas redes sociais eram privadas, o perfil do LinkedIn sem foto. Cada palavra nas entrevistas era medida. Tornei-me boa nisso, apresentar-me como neutra, profissional, discreta. Mas por dentro, enfurecia-me. Porque tinha de me esconder para ser levada a sério? Uma amiga que trabalha em recursos humanos disse-me: é assim mesmo. Se queres que te contratem, tens de lhes dar tranquilidade, não motivos para conflito. Motivo de conflito? Eu? Comecei a perceber que não era só uma questão cultural, mas estrutural. De empresas lideradas por homens, com equipas formadas por homens, onde ser mulher era, automaticamente, uma anomalia. Um desconforto. E se além disso eras atraente, segundo o padrão deles, claro, o problema duplicava-se. Porque então não eras só mulher, eras risco. Houve dias em que pensei em desistir de tudo. Voltar à economia. Há algo onde não tivesse de justificar cada passo. Mas sabia que se o fizesse, não seria porque eu não podia, mas porque eles nunca pensaram que devia. E essa ideia sustentou-me. Finalmente, depois de tantas entrevistas falhadas, fui aceite numa startup em Coimbra que trabalhava com clientes nos Estados Unidos. A equipa era pequena e, em teoria, aberta à diversidade. Atribuíram-me um projeto ambicioso, com um prazo muito apertado. Trabalhei dia e noite. Não exagero. Dormia com o portátil ao lado, comia em frente ao monitor. O resultado foi impecável. Não só entregámos a tempo, como o cliente pediu prolongar o contrato. No feedback interno, os meus relatórios foram destacados. O meu chefe direto, Rodrigo, felicitou-me várias vezes em privado. Mas nunca em público. Um mês depois, surgiu uma vaga interna para líder técnica da equipa. Eu conhecia o código melhor do que ninguém. Tinha documentado todos os processos. Tinha formado 2 programadores novos. Era lógico candidatar-me. Mas nessa semana, algo mudou no escritório. Os olhares. Os comentários. Um colega disse-me em voz baixa: tem cuidado, já sabes como falam. Como quem fala? Perguntei. Encolheu os ombros. Pois, dizem que se te derem o cargo é porque o Rodrigo tem interesse. Não entendi de início. Mas depois ouvi o rumor. Que o Rodrigo e eu dávamos bem. Que havia tensão. Que ele já sabia quem ia ficar com a vaga. Fiquei furiosa. Porque esse tipo de insinuações não só são injustas, são cruéis. Invalidam tudo. Reduzem todo o teu esforço, as noites sem dormir, as soluções limpas e eficazes, a um rumor de corredor. E o pior, ninguém disse nada. Ninguém parou os boatos. Ninguém defendeu o meu nome. Até as mulheres do marketing riam baixinho quando eu passava. Como se fosse verdade. Não me deram a vaga. Escolheram Daniel, um tipo brilhante mas que só estava na empresa há 3 meses. Nunca tinha liderado um sprint. Felicitei-o com um sorriso que me doeu nos dentes. Rodrigo, para justificar, disse-me: tu és excelente, Andreia. Mas o Daniel tem um perfil mais neutro. Já sabes como é o ambiente. Não. Não sabia. E não queria saber. Comecei a afastar-me. Deixei de ir aos almoços da equipa. Mantenha a câmara desligada nas reuniões. Cumpria, mas sem brilho. Tornei-me invisível de propósito. Porque percebi que, para muitos, uma mulher que brilha sem permissão incomoda.
E se alguém importante te olha com apreço, esse apreço é sempre suspeito. Eu só queria que o meu trabalho falasse por mim. Mas naquele lugar, o que falava era tudo o resto. Quando me ofereceram uma viagem de 2 semanas à seda em São José, Califórnia, senti que, finalmente, as coisas estavam a mudar. Eu tinha merecido. Fui eu quem documentou todo o sistema de pagamentos, quem resolveu os erros na API sem que ninguém pedisse. Mandavam-me como representante técnica da nossa unidade em Coimbra. Preparei-me ao máximo. Estudei inglês técnico todas as noites. Fiz apresentações. Pratiquei como explicar a arquitetura de software sem parecer insegura. E lá tudo começou bem. A equipa dos Estados Unidos recebeu-me com simpatia. Escritórios enormes, salas com nomes de planetas, snacks ilimitados, café de verdade. Entre os que mais se aproximaram estava o Maurício, um diretor de operações com mais de 10 anos na empresa. Era mais velho, carismático, sabia circular em todas as conversas. Desde o primeiro dia ofereceu ajuda, explicou-me como usar a rede interna, acompanhou-me a tirar o crachá, até me ensinou como reservar sala na biblioteca. Honestamente, agradeci a amabilidade. Ao princípio. Mas pouco a pouco as mensagens no Slack começaram a chegar fora de horas. Coisas pequenas. Já jantaste? Vi um restaurante português aqui perto, se quiser experimentar. Diz-me se quiseres ir tomar um café amanhã. Não eram comprometedores, mas eram insistentes. Demasiado insistentes. Mantive a cortesia, mas também a distância. Nas reuniões, sentava-se sempre ao meu lado. Nos almoços, procurava-me com o olhar. Num evento de integração, chegou a apresentar-me como a nova estrela de Portugal. Quando regressei a Coimbra, pensei que ficava por ali. Mas uma semana depois, Maurício viajou até ao nosso escritório e pediu para participar numa reunião do projeto que eu liderava. Ninguém o tinha convidado, mas também ninguém disse que não. Depois da reunião, disse que queria pôr-se a par, que se tomávamos um café. Aceitei. Falámos sobre o projeto, a equipa, os desafios do trabalho remoto. Tudo normal. No final, soltou. Aquela noite em São José, no terraço, achei que quiseste ficar mais um pouco. Não entendi. Estávamos em grupo a beber uma cerveja, respondi. Bom, às vezes um olhar diz mais do que 1000 linhas de código, disse, sorrindo. Fiquei gelada. Não soube o que responder. Ri-me sem vontade, mudei de assunto, despedi-me. Desde então, sempre que ele viaja para Portugal ou participe numa videochamada com a sua equipa, volta ao mesmo padrão. Elogios velados, comentários casuais, convites para conversar mais a fundo. Nunca nada direto, mas sempre insinuações. E eu, que sempre fui cordial por hábito, comecei a mudar. Já não sorrio quando o vejo. Não brinco. Não cruzo olhares. Tornei-me fria. E isso também se nota. Estás muito séria ultimamente, Andreia, disse-me uma vez. Estou focada, Maurício, respondi. Pensei em falar com os recursos humanos, com o meu chefe direto. Mas tenho medo. Medo que digam que exagero. Que minimizem. Que prejudique a minha imagem, que arruine oportunidades futuras. Nesta indústria, basta uma palavra mal colocada para seres rotulada de problemática. Então lido com isso sozinha. Dou respostas secas. Não deixo portas abertas. Mas mesmo isso é exaustivo. Porque em vez de me concentrar no que gosto, resolver problemas complexos, escrever bom código, estou atenta o tempo todo. A controlar como me sinto, como me mostro, como reajo. E o pior, sentir que se algum dia me enganar, a culpa vai ser minha por ter sido simpática. Com o tempo desenvolvi o que chamo de modo de defesa silenciosa. Não estava em nenhum manual. Ninguém me ensinou. Simplesmente aconteceu, como se o meu corpo e mente se adaptassem para sobreviver num espaço onde não podia dizer o que realmente pensava. O primeiro passo foi a anulação. Comecei a usar um anel no dedo anelar.
Não estava noiva, nem tinha companheiro, mas a simples ideia de que alguém pensasse que já tinha dono funcionava como barreira. Triste, mas real. Quando usava aquele anel, o tom das conversas mudava. Havia menos piadas, menos olhares longos, menos perguntas invasivas. Depois veio o ajuste de imagem. Deixei de pintar os lábios. Mudei o guarda-roupa. Usava tons neutros, nada justo, nada que pudesse distraí-los. Porque já sabia como funcionava, se alguém se sentisse atraído por ti, qualquer não era interpretado como flerte. E qualquer silêncio como um sim. Aprendi a manter as interações curtas. Sem brincadeiras, sem sorrisos longos, sem afterwork. Nos almoços da equipa, sentava-me longe. Nas videochamadas, câmara desligada. Nos chats, só texto direto. Tornei-me uma especialista em ser invisível sem desaparecer por completo. Não era medo. Era estratégia. Sabia que se confrontasse diretamente alguém como Maurício, ou até um colega que ultrapassasse os limites, eles teriam sempre como defender-se. Foi só um comentário. Não era essa a minha intenção. De certeza que interpretaste mal. E então era eu quem tinha de justificar-se. Uma vez, numa videochamada de grupo, Maurício fez um comentário sobre a minha aparência nesse dia. Andreia, esse penteado fica-te bem. Estás diferente. Era uma reunião técnica. Ninguém disse nada sobre a aparência de mais ninguém. Só eu. Só eu, outra vez. Respondi com firmeza. Prefiro que nos concentremos nas tarefas do sprint. Houve um silêncio desconfortável. Ele riu para aliviar, mas eu não mudei de expressão. Depois dessa reunião, 2 colegas escreveram-me em privado. Exageraste um bocado, não? Não era caso para tanto. Foi aí que percebi que mesmo os limites claros são vistos como exageros. Que se me defendo, sou complicada, e se me calo, estou a consentir. Mas nunca deixei de fazer o meu trabalho. Pelo contrário, fiz melhor. Tornei-me mais precisa, mais rápida, mais rigorosa. Para que, se algum dia alguém duvidasse de porque estava ali, eu pudesse mostrar resultados, não desculpas. Mas isso também tem um custo. Porque ao construir um muro tão alto, afasto-me até de quem podia ser aliado. E convenço-me de que a única maneira de estar segura é estar sozinha. E sim, às vezes pergunto-me se vale a pena. Porque não é normal que uma mulher tenha de pensar em tudo isso antes de falar numa reunião. Não é justo que tenhas de escolher entre progredir na carreira ou proteger a tua integridade. Não é justo que, para seres respeitada, tenhas de desaparecer um pouco. Mas era a única forma que conhecia. E a única que, até agora, me tinha resultado. Depois de tudo o que vivi, alguém poderia pensar que já nada me surpreende. Mas sim. Ainda me surpreende a forma como que é injusto se acomoda ao que é normal. Que um comentário inapropriado se torne coisas do escritório. Que o silêncio valha mais que a verdade. Que adaptar-se seja visto como maturidade e resistir como rebeldia. Não saí do mundo tech. Não porque o AME incondicionalmente já não é isso, mas porque aqui encontrei uma linguagem que me pertence. Porque há algo profundamente satisfatório em ver um sistema limpo, estável, funcional. Em saber que por trás daquela tela há uma estrutura escrita por mim. Silenciosa, sim. Mas robusta. Hoje trabalho numa empresa pequena em Aveiro. Remoto, com uma equipa mista, respeitosa. Não é perfeita, mas é decente. Aprendi a estabelecer limites antes que os ultrapassem. Já não procuro agradar. Não espero aprovação. Não me interessa destacar-me. Só quero trabalhar. Quero que o meu código seja lido com a mesma atenção que se dá a qualquer outro. Que se algo falhar, me digam como diriam a qualquer um. Que se algo brilhar, seja valorizado sem suspeitas. Que a minha voz tenha o mesmo peso, mesmo sendo mais suave. Não quero que me digam que corajosa és. Quero que um dia não seja preciso coragem.
E sim, às vezes ainda sinto raiva. Quando uma colega me conta que lhe perguntaram se pretende ter filhos durante uma entrevista. Quando um cliente assume que o líder técnico é o homem ao meu lado. Quando vejo outras mulheres repetirem as estratégias que eu mesma criei para sobreviver. Mas também vejo sinais. Mais raparigas a entrar no mundo tech. Mais mulheres que já não pedem desculpa por ocupar espaço. Mais vozes que se atrevem a falar em voz alta. E embora o caminho seja lento, isso também é uma forma de vitória. Eu não quero ganhar. Não preciso de prémios, nem títulos, nem menções honrosas. Só quero que um dia já não se surpreendam quando eu disser: sou engenheira de software. E que ninguém mais tenha de explicar porquê.